Caramba, vamos falar um pouquinho da Banco IBFC? Então vamos de uma vez falar um pouco, né, conhecer como essa banca cobra, né, como que é uma banca aí que não é muito comum da gente ver, assim, nos concursos, né, maiores, assim, então vamos conhecer como é que ela funciona. Bom, eu vou, Coloca vou aí na começar tela, aqui, amor. amor, e você complementa, pode ser? Pode ser. Pessoal, a gente colocou aqui um panorama geral da IBFC, até para vocês conhecerem mais, mas eu não vou ficar entrando muito em pormenores aqui não, tá? Então, o que que é a IBFC? O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, enfim, IBFC. Você vai pesquisar lá naqueles seus sistemas de questões, enfim, a gente tem a nossa parceria com o Projeto Caveira, a gente recomenda demais vocês, inclusive o link do Caveira PES, do Projeto Caveira, tá aqui na descrição do vídeo, lá você encontra questões da IBFC também, beleza? E é uma banca que faz questões de múltipla escolha. A gente tem algumas nuances aqui para passar para vocês, tá? Sobre essa banca. Bom, ela não é uma banca inexperiente, tá? Ela é bem experiente, ela já faz concurso há muito tempo, tá? Mas alguns concursos eles acabam sendo mais nichados, principalmente em Minas Gerais. Mas a gente já teve, por exemplo, concurso no DF, a gente vai mostrar uma lista para vocês nos próximos slides aqui disso também, tá? Bom, qual que é uma das melhores maneiras de você estudar para a IBFC? Claro, fazendo provas, fazendo questões da IBFC. Como que a gente classifica em questão de dificuldade a IBFC? A gente coloca a IBFC como média e alta. O que, que eu colocaria aqui num ranking da IBFC, pessoal? Por exemplo, tem a IBFC e aí temos bancas como Instituto OCP, eu já colocaria num patamar superior de dificuldade, FGV e Sebrasp mais para cima, tá? Eu colocaria mais ou menos essa ordem. Então a IBFC, ela não vai trazer questões mirabolantes, tá, para vocês. Em regra não, tá? Já trouxe para vocês essa informação aqui no slide passado, nos slides passados falando que ela tenta abordar todo o conteúdo previsto no edital, né? Tenta abordar, claro, não vai abordar todos os tópicos, mas é uma tendência de tentar explorar o edital como um todo, como expliquei para vocês. Normalmente a gente vê textos e questões mais objetivas, então normalmente você não perde aquele tempo gigantesco lendo enunciados enormes, como por exemplo a FGV coloca, ou itens muito extensos, como a própria FGV também coloca nas questões de múltipla escolha, o Sebrasp também faz isso, então ela é mais objetiva. A gente até trouxe alguns prints do Projeto Caveira para mostrar para vocês. Então, textos enunciativos diretos e objetivos, além do próprio das próprias questões também de uma maneira objetiva, tá? E além disso, pessoal, temos aqui que a banca, ela tem uma tendência a explorar muitas questões de lei. Muitas vezes vocês vão até ver questões bizonhas. Mas o que seriam questões bizonhas? Questões bizonhas de letra de lei. Tipo assim, ela simplesmente pegando a legislação, aquele examinador preguiçoso que o cara, tipo assim, não quis nem perder ali 5 minutos para ele fazer uma questão. Aí ele pegou e fez assim: ah, vou copiar esses artigos e suprimir uma palavra. Ponto. O que que tá errado nisso daqui? Meu Deus, eu tinha que ter decorado essa lei inteira, não bastava entender a lógica que. Galera, a IBFC às vezes traz questões surreais de letra de lei, só suprimindo uma palavra, assim, e assim, de uma forma bem chata, não é igual o Sebrasp não, que suprime ali, dá pra você entender ali que mudou o sentido. Não, às vezes de uma forma assim que você fala assim, pô, mas só suprimindo isso aqui não fez diferença nenhuma. Tem questão assim, tá? Então, infelizmente, temos esse tipo de questão. Eu não gosto tanto dessas formas de cobrar, mas é algo que vocês vão enfrentar. Então, o ideal seria que vocês realmente estudassem bastante, já tivessem essa ideia dessas lógicas. A gente tem algumas coisas que a Carol também vai abordar agora sobre a banca, algumas características, né, amor? Pessoal, então vamos falar mais algumas características sobre essa banca, e essa é muito importante que muita gente não se liga na hora da prova. A banca IBFC, ela gosta de alternar entre pedir a resposta correta e a resposta incorreta. Então ela fala: marque a resposta incorreta. Aí você lê a correta na múltipla escolha e marca lá. Mas ela não pediu a correta, ela pediu a incorreta. Então, antes de tudo, prestem atenção no que a banca está pedindo no enunciado. Geralmente a gente não dá muita atenção a enunciado, mas para a IBFC isso é extremamente importante. Então, circulem ali antes de resolver a questão, já que é de múltipla escolha, para saber se você vai marcar a correta ou a incorreta, porque isso derruba muita gente. Pode parecer bobo, pode parecer simples, mas derruba muita gente, tá? Ela também tem muitas questões de você julgar
verdadeiro ou falso, né? Várias sequências de alternativas para você julgar verdadeiro ou falso. E embaixo vai te pedir a sequência, né? VVVF, FVV, entendeu? Vai te pedir a sequência ali do que está verdadeiro e do que está falso. Ela costuma cobrar esse tipo de questão, já que é uma banca ali que cobra múltipla escolha. E esse Outra, tipo, rapidinho, amor, é só comentar aqui que, na minha visão, eu não sei a sua, mas esse tipo de questão que você tem que colocar a sequência certa, muitas vezes é aquela questão que você fica por duas alternativas ali. Às vezes você sabia três, mas sei lá, eram cinco, uma sequência de cinco, por exemplo. Você sabia três, mais duas você tava mais ou menos. E aí você fica batendo a cabeça ali pra tentar descobrir aquilo só ali. tem uma diferente lá, uma é verdadeira, outra é falsa. Aí você fica naquela dúvida. O resto da sequência tá toda no seu controle ali. Agora E você fica na dúvida entre as duas. Já aconteceu bastante comigo. é basicamente, eles te colocam numa situação que você tem que marcar questões como se fosse de certo e errado, né? Verdadeiro ou falso, como se fosse Sebrasp. Só que eles dificultam, porque colocam uma sequência, então é como se você tivesse que acertar uma sequência mesmo de quatro questões do Sebrasp. Então, assim, é difícil Isso. esse tipo de questão. E é bom que treine, né, bastante. Questões de múltipla escolha, ela acaba, não são só 60 questões, né? Acaba sendo várias questões, porque cada sentença daquela seria um item, por exemplo, do Sebrasp, né? Em que você tem que julgar se está certo ou se está errado para você julgar aquela questão de múltipla escolha. Então, continuando, né? Questões também, aquelas questõezinhas com número romano que aparece, 1, 2, 3, 4, 5, e aí você tem que saber julgar cada uma delas e marcar quais alternativas estão, por exemplo, marque as alternativas que estão corretas. 1, 3 e 5, 2 e 3, ou todas estão corretas. Então, tem esse tipo de questão também, tá? Que você fica ali matutando, você precisa saber exatamente qual está correto e qual está errado para poder marcar a múltipla escolha. Então, dificulta um pouco na hora de marcar, porque você efetivamente tem que julgar os itens, né? Não dá nem para você. Quer dizer, dá para chutar, mas para você chutar ali com sabedoria, né? Com quase 100% de certeza, fica um pouquinho mais difícil esse tipo de questão. Então, por isso que essa banca ela é um pouco articulosa, porque ela brinca com essa variação de formas de cobrar dentro de múltipla escolha, né? Outra coisa que o Rafael já falou também, né, que ela oculta palavras da lei seca, né? Lei seca, lembrando, é a legislação corrida mesmo, né? Você vê a letra da lei, tá? Então ela oculta algumas palavras da legislação para você ver, para você marcar nas alternativas a que se encaixa corretamente, tá? E como o Rafael falou, a banca ela não se aprofunda muito no nível de dificuldade, mas as questões são extensas, muitas vezes, por esse jeito de cobrar, né, por cobrar por itens, por sequência, de você ter que julgar tantos itens assim para descobrir a sequência, então acaba sendo questões grandes, né, extensas, mas o nível de dificuldade não tão puxado assim, mas você acaba às vezes sendo vencido pelo cansaço e pela confusão que às vezes você faz ali com a sequência, com as alternativas, ou de não observar se ele está pedindo a questão correta ou a incorreta, mas você que está aqui nessa live, você já está pegando o bizu e não vai deixar de prestar atenção nesses detalhes, porque você pode até saber o conteúdo, mas se você não se atentar a esses detalhes de como a banca cobra nas questões, você pode escorregar na casca de banana que a banca coloca ali para vocês, tá? Ó, amor, você tava falando aí, engraçado que eu tava acompanhando o chat enquanto você falava. É, assim, foi você falando, o pessoal foi escrevendo as mesmas coisas. Olha só. O Natanael, são as piores questões do mundo. Aí o Jackson, verdade. Sim, Aí veio o Natanael, cansativo. cansativo pra caramba. A Josiane, gasta tempo. Exatamente. Essas questões realmente, o ideal é que É você já tudo tivesse. isso, pessoal. O ideal é que você já tivesse feito muitas questões para você se acostumar e ao longo do tempo, principalmente na reta final, adicionar ali alguns simulados na sua rotina para você fazer a gestão de tempo, porque muita gente Isso. às vezes acaba se perdendo no tempo e ficando ali uma página inteira sem responder questão porque não deu tempo. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você fica focado ali naquela questão, né, amor, e esquece do mundo, aí fica 30 minutos numa questão, né, focando, E tentando sendo que descobrir. tem várias do mesmo jeito, né? Isso. Então, vocês podem perceber aí a variação que a múltipla escolha ela dá para a banca, né?
cansar o candidato, não só, não muito na complexidade do conteúdo, mas nessas pegadinhas ou levando o candidato ao cansaço de tantas sequências alternativas, de tanto ter que prestar atenção nesses detalhes para não marcar o item correto mesmo sabendo o conteúdo. Ó, O amor, Jackson, ele perguntou se cai ah, jurisprudências, né? Era isso que você ia falar? isso, nesse caso, Jackson, o que que acontece na jurisprudência aqui? A gente tem na IBFC essas tendências que a gente relatou, não sei se a Carol ela vai... Você vai falar mais alguma tendência, alguma característica, amor? Ou ainda não? Ou mais... Falar ou era... das jurisprudências. Ah, pode falar então. Ah, você já começou, pode Não, falar. pode falar, pode falar, pode falar. Fala Joga aí, aqui. amor. Assim, a jurisprudência em si da IBFC, ela não é uma jurisprudência que cai demais, como, por exemplo, outras bancas, igual o Sebrasp, a OCP, ela não tem tanta tendência em cobrar demais jurisprudência, mas também temos questões, você não vai ver muita questão na sua prova, mas vai ter uma ou outra questão sim, cai alguma coisa, mas as outras coisas que a gente falou aqui de características, elas são mais presentes na prova do que a jurisprudência em si. Quer complementar alguma informação quanto a isso? Não, não, era isso mesmo. Então, beleza, vamos continuar? Uhum. Então, show. Pessoal, a gente tem aqui uma lista de, como a gente falou até no outro slide aqui, né? Que o ideal era você fazer muitas questões, né? Fazer muitas provas da IBFC para você treinar, né? A gente colocou uma lista aqui das últimas provas da IBFC, principalmente focando em carreiras de polícia, né? Carreiras mais de segurança pública. Então, olha só, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Científica do Paraná, dá para você dar uma olhada. Claro que aqui você não vai fazer todas as questões, né? Que vai ter questões específicas ali do carro, mas dá para você fazer ali, ó, de uma língua portuguesa, ó, muita matéria aqui, e você nem precisa de um sistema de questões aqui, se você não tiver condição de adquirir um, mas você pode baixar ali o caderno de prova e ver a justificativa da banca, por exemplo, tá? Então temos aqui, ó, Guarda Municipal de Manaus, olha o tanto de prova que ela fez em 2024, 2023, 2022, tá? Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que foi bem recente, essa daqui. Polícia Militar da Paraíba, também muito recente. Corpo de Bombeiros da Paraíba. Detran DF, esse daqui que eu até comentei para vocês, que eu corrigi a prova, né, ao vivo. E essa prova aqui, nossa senhora, foi uma letra de lei, assim, que chegava a dar raiva de algumas questões que foi muito, assim, bizarro, sabe? Enfim, Corpo de Bombeiros Militar do Acre, soldado. Polícia Civil da Bahia, investigador, escrivão e delegado, tá? Esse concurso aqui, ele teve algumas questões bem polêmicas, tá, pessoal? No que tange a PCBA, tá? Depois vocês podem dar uma olhada, acho que é um bom concurso para vocês darem uma olhada também, porque ela veio num nível bem difícil nessa prova aqui, uma prova diferenciada da IBFC, beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas questões da prova. Aqui, pessoal, a gente tirou alguns prints lá do Projeto Caveira, e aí só para mostrar algumas características, que, por exemplo, eu e a Carol, a gente relatou aqui. Então, a gente tirou uns prints lá do Projeto Caveira. Se você quiser assinar o Projeto Caveira, é um parceiro do nosso canal aqui, a gente recomenda. Você tem o cupom VALE, VALLE, aqui na descrição do vídeo. Só clicar lá no Caveira Pass, no link do Caveira Pass, entrar lá e aderir com o desconto, tá? Então você encontra lá questões de concurso, flashcards, a gente vai até falar sobre flashcards daqui a pouco, tá? Resumos interativos, você vai ter também os simulados para a Polícia Penal de Goiás, já tem alguns, mas no pós-edital também terá outros, então muito bacana a plataforma aí para você estudar. Bom, as questões aqui, ó. Temos aqui uma questão de língua portuguesa, perceba como ela foi bem direta aqui, ó. O enunciado direto, e os tópicos aqui, né, as alternativas, de uma maneira bem direta também. Amor, se você quiser comentar alguma coisinha aqui, pode comentar, tá? Que aí eu jogo para sua tela. Só lá? Pode, claro. Percebam aí, pessoal, no que eu disse em relação à cobrança, né? Aqui nessa questão de português, ela pede a alternativa incorreta. Tá vendo que ela até coloca em caixa alta, né? Para ver se o candidato ele enxerga. Mas pode ser que ela não coloque. Então, fique sempre atento a se ela quer a correta ou a incorreta, tá? E aqui embaixo a gente colocou a resposta, né? Perceba que é uma questão mais direta, mas se você não entender que ela quer a questão errada, você pode marcar um outro item que você sabe que está correto e porque não viu que ela está pedindo a questão incorreta, beleza? Verdade, então
Tem que ter cuidado aí, né? Muito Isso. cuidado. Olha, Uma próxima questão aí que pode falar. no chat aqui, ó, a Hanai Letícia e a Grazi falaram que na Polícia Penal do Acre teve muito isso, aí, eu confirmando aí o que a gente está falando. Beleza. Pode continuar. Aqui a gente tem agora uma questão de raciocínio lógico, né? Pode perceber também que é uma questão mais enxuta, né? Mais simples, falando aqui sobre o problema, e ele pede a alternativa que apresenta, qual é a probabilidade aproximada dela ser menina, né? Segundo o problema ali, pode perceber que é uma questão simples, aqui não tem muito segredo, né? Aqui, na verdade, ela não pede se é correta ou incorreta, ela pede ali para você escolher realmente assinar a alternativa da probabilidade que ele está pedindo, né? E é uma questão mais simples. Então, aqui o gabarito, né? E uma próxima questãozinha aí de direito constitucional, né? Trazendo aí o artigo 144 da Constituição, podem perceber que é leitura da lei seca, né? Quem não tem a leitura da lei em dia, pode ser que tenha alguma dificuldade nesse tipo de questão, e é uma questão muito comum, tá? Para essa banca. Então, ele pede aqui, de forma direta, a alternativa que indica o órgão contemplado pela Carta Magna para o exercício da segurança pública. Então, vocês precisam saber a letra da lei para responder essa questão, tá? Uma característica que eu lembrei aqui, eu acho que vale a pena a gente realçar também, é que nessa questão, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, que ela é de nível médio. Não dá na IBFC para você perceber uma clara mudança entre questões de nível, né, que eu falo, entre questões de nível superior ou de nível médio. Então, assim, quando você for triar ali os seus temas de questões, eu não vejo a necessidade de você estar triando ali se é de nível superior ou médio para banca IBFC. Então, dá para você fazer questões médio e superior, você vai ver normalmente o mesmo nível de dificuldade, tá? Olha só, quem não enxerga também uma casca de banana nessa questão, perceba que ela está pedindo a alternativa que indica um órgão que não é contemplado pela Carta Magna, né, pela Constituição, para exercer a segurança pública, o exercício da segurança pública. Então, se você só lê, exercer a segurança pública, a Constituição, tem vários órgãos aqui que fazem. Aí você vai lá e marca, Polícia Penal, sei lá, porque é a prova de Polícia Penal, né, e não viu que ele está pedindo que não é contemplado pela Constituição para o exercício da segurança pública, pode marcar uma resposta errada, né? Então, Sim. leia direitinho todo o item, né? Esse não aqui é extremamente importante. Ele está pequenininho aqui no canto, mas é uma casquinha de banana aí que pode ser que passe despercebido no cansaço que você vai estar ali no decorrer da prova, tá? E é até engraçado, né, essa questão aqui, né, de forma específica, até o que você deu um exemplo, né, porque essa aqui ficaria perfeita ali para uma casca de banana na própria prova da PPGO, né, porque se a gente for ver, Sim, o gabarito é justamente isso, é a casca de banana aí, ó. Beleza. exatamente. O Então, gabarito é o Ministério Público. não, beleza. Então vamos para a próxima aqui. Ó, A pessoal, próxima. pode falar, mano. Pode ir. Pode falar, mano. É porque eu não vejo o seu vídeo aqui. Pode falar. Não, eu ia falar da próxima questão, que a próxima questão era essa aqui de direito administrativo, sobre atos administrativos, né? Uma matéria que cai bastante aí nos concursos, quando tem matéria de direito administrativo. Aqui ele pede para você assinar a alternativa que tem essa definição aqui do enunciado como requisito do ato administrativo. Aqui é basicamente uma questão de conceito, né, que você precisa saber para poder marcar aqui direitinho e, claro, saber o que é um requisito de um ato administrativo e saber definir o conceito que ele dispõe. Então, vocês podem perceber que as questões que a gente viu aqui não são questões jurisprudenciais ou muito grandes de conteúdo. Claro que a gente tirou uma amostra, né, uma pequena amostra aqui para mostrar para vocês, mas existem questões cansativas e questões que têm casca de banana para vocês escorregarem, que não vai acontecer, né? Que a gente está desbravando a banca aqui com vocês.